Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 15 de maio de 2020, é uma sexta-feira. Hoje nós vamos ter aula de informática com a professora Eliane de manhã e com a professora Rosângela no período da tarde. Então, elas vão encaminhar para vocês as atividades de informática. E nós vamos estudar ciências. Como nós temos colegas novos na escola, eu vou trabalhar uma revisão de ciências com vocês. Também porque é um conteúdo que tem bastante detalhes, eu quero que todos aprendam bem. Então, algumas coisas que vocês vão ver aqui, vocês já estudaram, mas a intenção é de ser uma aula de revisão mesmo, tá? Então, a aula de ciências, nós vamos fazer uma revisão, vamos começar. Revisão de estudos, capítulo 2, os ambientes da Terra, página 20. Nós vamos estudar sobre matéria e energia. Em matéria e energia, nós vamos estudar água, solo, ar. E também nós vamos estudar vida e evolução. E aí nós vamos estudar os seres vivos no ambiente, ok? Para começar, eu trouxe para vocês a seleção de várias imagens, certo? Então, nós temos aqui uma imagem que mostra a floresta amazônica. A floresta amazônica fica no Brasil e em alguns outros países. Olhem só como que é esse ambiente. A gente consegue ver bem nesse ambiente vegetais, a vegetação, que são as plantas. Nós conseguimos ver também água. Nós não conseguimos ver, mas tem no ar, né? Tem o ar, tem a luz que nós conseguimos ver. Nós não estamos vendo animais aqui, mas a gente sabe que deve ter animais aqui nessa floresta, né? E a gente também não consegue ver terra, mas a gente sabe que por baixo dessa vegetação, por baixo das plantas, a gente tem terra também. Então, nós vamos aprender hoje sobre os seres que têm vida e os seres que não têm vida. Nessa fotografia aqui, eu vou falar quais são os elementos dessa paisagem e vocês aí em casa vão pensar e vão responder se são seres com vida ou sem vida. Combinado? Vamos lá. Água. Tem vida ou não tem vida? Não tem vida, mas a água é muito importante para quem tem vida. É importante para planta, para pessoa, para animais, né? E os outros seres vivos também. Então, é um elemento muito importante. Assim como o ar. O ar não tem vida, mas ele é um elemento muito importante da natureza para os seres vivos, porque os seres vivos respiram. Que mais que tem nessa imagem? A luz do sol. A luz do sol tem vida ou não tem vida? Não tem vida, mas ela é fundamental para que tenha vida no planeta Terra, certo? Árvore tem vida ou não? Árvore tem. Terra. Terra não tem vida. Será que tem pedras aí nesse lugar? Acho que tem, né? Então, pedra, tem vida ou não tem vida? Não tem vida. Vamos para a próxima fotografia? Esse aqui é o deserto do Atacama, no Chile. Aqui nós conseguimos ver neve. A neve é água, só que é água congelada, certo? Nós conseguimos ver terra, nós conseguimos ver rochas e nós conseguimos ver esse sal branquinho aqui que tem lá no deserto do Atacama, tá? Então, nós também estamos vendo nessa fotografia pessoas e eu vou perguntar se tem vida ou não tem vida. Combinado? Neve, tem vida ou não? Não, né? Neve é feito de água congelada e água não tem vida.
mas a água é muito importante para que tenha vida dos animais, das plantas, certo? Terra. Terra não tem vida. Sal. Não tem vida. Que mais? Pessoas. Pessoas têm vida, né? Pessoas, elas nascem, crescem, elas se alimentam, elas dormem. Que mais? Elas podem ter filhotes, podem ter filhos, e vai chegar um momento que elas vão morrer. Então, esse é o ciclo da vida. Todo ser vivo, ele faz esse ciclo todo, tá? Que mais? A luz do sol. A luz do sol não tem vida, mas a terra, a água, o ar, a luz do sol, tudo isso são elementos da natureza que são muito importantes para que tenha vida. O ar, porque nós precisamos respirar, a terra, porque é onde a gente pisa, é onde as plantas crescem, é onde os animais ficam. Então, a gente precisa ficar em cima da terra, a gente precisa se alimentar de plantas que nascem na terra e a gente precisa se alimentar de animais que crescem em cima da terra. E a água também é muito importante, porque a gente precisa beber água, a gente precisa usar para nossa higiene, a gente precisa da água para viver, né? Assim como os animais. Se não tem água para a planta, não tem água para os animais tomarem, não vai mais ter animais e nem plantas para a gente se alimentar, certo? Eu falei do ar. O ar é muito importante porque a gente respira, né? Então, eu acho que eu falei de todos os elementos agora. Próxima fotografia é no Polo Norte. Então, olha só, aqui nós temos gelo, e gelo é a água que congelou, e aqui nós temos água no estado líquido também, né? Que é aquela água que a gente consegue beber, consegue tomar. Essa água que a gente não consegue tomar. O que a gente consegue fazer com essa água é ir chupando o gelo, né? E aí ele vai virando líquido e a gente consegue ir chupando o gelo, igual a gente faz, por exemplo, quando toma um geladinho, quando toma um sorvete, ele vai derretendo para a gente ir tomando, certo? Além da água nesse estado líquido e além da água que se solidificou e virou gelo, será que existe água em outro lugar? E de outro jeito? Então, tem água, vocês sabiam que tem água no corpo dos animais e no corpo das plantas? Só que é água em estado líquido, mas também existe água no ar. Quando a gente respira, uma parte do que a gente respira é ar e a outra parte é água. Só que a água, ela está em gotículas tão pequenininhas que a gente nem percebe que está no ar, né? E essa água, ela sai, ela vai se subindo, subindo, subindo e vai chegar lá nas nuvens e vai formar as nuvens, que uma hora elas vão ficar bem carregadas e vai chover. Então, olha o ciclo da água. A água se transforma em gelo, a água ela pode ficar em estado líquido e ela pode ficar em estado gasoso, como se fosse um gás, porque se mistura no ar, tá? E olha que fotografia linda, né? Olha os pinguins pulando na água para se divertir. Então, olha a natureza nessas 3 fotos que a gente já viu. Nas 3 fotos, a gente sabe que tem água. Tem água no ar e aqui tem água no rio. Aqui tem água no ar e tem água nas montanhas. Aqui tem água aqui no mar, tem água congelada e tem água no ar também. Como é diferente, né? Como são diferentes esses ambientes, ó. Ambientes muito diferentes uns dos outros. Então, no planeta Terra, tá cheio de lugar diferente. É por isso que diz lá no capítulo 2, os ambientes da Terra. Os seres vivos podem viver nos lugares mais diversos do planeta Terra, como o mar, nas matas, nas fazendas, nas cidades. Então, as primeiras fotografias que eu escolhi são fotografias de só tem natureza.
Olha aqui, ó, que coisa mais linda também. Esse aqui é um deserto lá da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, aqui a gente vai encontrar um outro tipo de paisagem. Também tem plantas, também deve ter animais aí escondidinhos, né? Só que são plantas diferentes, são animais diferentes que gostam de viver nesse lugar. Pinguim aqui nesse lugar não ia conseguir viver. Por quê? Porque o ambiente é diferente do ambiente que ele gosta de viver, certo? Então, mas é bonito esse lugar também, né? E aqui nós temos uma planta, outro tipo de planta, outro tipo de planta, plantas bem diferentes, né? Que são seres vivos. A planta não anda, não corre, não faz barulho, mas também é um ser vivo, porque ele nasce, a planta nasce, ela cresce, ela se desenvolve, ela pode ter filhotinhos de planta, não existe filhote de planta, né? Mas a planta ela pode gerar uma nova planta semelhante a ela. E um dia também a planta vai morrer. E nós temos aqui pedras, nós temos o solo, nós temos o ar, nós temos a luminosidade do sol, que não tem vida, certo? Vamos para a próxima imagem. Essa imagem aqui é lá do continente africano. Eu não descobri que lugar do continente africano que é, mas eu queria mostrar para vocês como as plantas desse lugar também são diferentes. Nós temos plantas bem baixinhas, aqui ó, rasteiras. Aqui nós temos outro tipo de planta. Aqui nós temos árvores, que são plantas mais altas. Nós vemos montanhas lá no plano de fundo, né? Então, nós temos vários elementos aqui também. Elementos com vida, elementos sem vida. Então, os elementos com vida, as plantas, que são diferentes tipos de plantas. Nós temos também os animais, olha, nós temos vários hipopótamos e algumas aves, né? Olha essa ave que bonitinha, tá em cima, toda folgada em cima de um hipopótamo. Ah, essa eu gostei de ver, hein? Então, esses são os animais que têm vida, né? E as plantas que têm vida e não têm vida. A água não tem vida, a terra não tem vida, o ar, a luz não tem vida. Próximo, nós temos um ambiente que fica abaixo da água, fica na água, né? Então, nós temos um ambiente que aqui está mostrando bem que a pessoa está mergulhando, está embaixo d'água. É lá em Fernando de Noronha. Nunca fui para Fernando de Noronha. Já pensou um dia eu viajar para lá? Eu vou adorar. Então, olha só. Peixes, tem plantas, tem outros tipos de seres vivos também embaixo da água, que são as algas, né? Então, a gente vê a diversidade, quanto tipo de ser vivo que tem embaixo da água. E também tem aqueles seres que não têm vida, né? Como a gente vê aqui, a água não tem vida, não sei se aqui a gente chama de rochas, de terra, o que que tem ali na parte no fundo desse mar, tá? Vamos para a próxima. Esse lugar aqui se chama Machu Picchu, lá no Peru. Então, olha aqui como é diferente esse ambiente. Um ambiente bem montanhoso, é um ambiente com bastante plantas também. Tem lugares com árvores, tem lugares com gramados, né? Tem rochas, tem pedras. Então, aqui a gente consegue ver que tem a luminosidade do sol, tem o ar também. Então, tem seres vivos e seres não vivos. De seres vivos, nós vemos bem as plantas e nós também conseguimos ver que tem pessoas visitando esse lugar, né? Não consegui ver animais aqui, mas com certeza devem chegar pássaros, borboletas e outros animais, com certeza, né? Próxima fotografia
Agora a gente começa a ver, nesse ambiente aqui, a gente começou a ver que foi modificado pelo homem, quer dizer, o homem começou a interferir na natureza. A natureza não tinha nada, era toda natural, não tinha nada que o homem tivesse feito, e aí o homem começou a modificar a natureza, construindo lugares para ele viver. Então a gente consegue observar aqui nessa fotografia que tem, aqui nessa fotografia também. Então o ser humano canalizou o rio, construiu prédios, casas, asfalto, pontes, viadutos, né? Então a gente já consegue ver uma imagem de um lugar que está que foi modificado pelo homem. Então, esse é São Paulo, que fica no Brasil. Aqui nós vamos ver Paris, na França, ó. Aqui também o rio foi canalizado, foi feito ponte, tem a Torre Eiffel, tem plantas, tem pessoas, ó, aqui passeando, né? Com certeza tem animais. Eu não tô vendo nenhum animal aqui, mas com certeza a gente sabe que deve ter alguns bichinhos morando por aqui. Também é um ambiente que foi modificado pelo homem, né? Só o ser humano que faz pontes, que faz essas construções aqui, é o ser humano que canaliza o rio, né? Os animais eles não dão conta disso, os demais animais. Aqui é uma cidade lá do Japão, Yokohama. Então aqui a gente também vê que o ser humano modificou esse ambiente. Olha, ele construiu plataformas, ele construiu prédios, tem lugares que ele plantou, né? Tem plantas. Olha que tem piscina. Aqui tem uma roda gigante, muitos barcos, enfim, muitas coisas. Vocês vejam como tem lugares diferentes pelo mundo, né? Essa aqui é a cidade do Cairo, no Egito. Então, ela mostra a noite aqui, né? Esse lugar à noite. Então, a gente também observa quanta coisa foi modificada pelo homem. Próxima, Kavala, na Grécia. Também, olha aqui, todas essas casas, os prédios que foram construídos nessa montanha, né? O homem construiu o barco para poder viajar aqui transitar aqui pelo rio. Vamos lá, aqui é a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Aqui a gente também observa quanta construção que o ser humano fez, que as pessoas fizeram. Olha, em alguns lugares tem plantas, muitas casas. Vamos para a próxima. Essa aqui é uma cidade da Índia e a gente consegue ver lugares que tem prédios, casas, e aqui a gente vê quase que uma favela, né? Olha só, pessoas morando em condições bem ruins, pessoas morando em casas, em lugar que provavelmente não tem esgoto, não tem água encanada, luz elétrica, então são condições ruins. Também para mostrar para vocês que como são diferentes as condições de cada lugar. Essa aqui é uma cidade, Berlim, que fica lá na Alemanha. Então, aqui a gente consegue ver como o ser humano está aproveitando esse ambiente. Fez um parquinho, as crianças vão lá brincar. Aqui o ser humano fez ruas para poder transitar. Aqui tem um parque. E aí a gente também consegue ver prédios, né? Residências. Vamos lá. Ah, e esse lugar aqui é lindo. Eu já fui, pessoal, já fui várias vezes. Esse aqui é o Ópera de Arame, lá em Curitiba, que fica no Brasil. Também é um lugar que é de natureza e bem na natureza foi construído essa ópera de arame, que é um lugar que tem shows, é um lugar que tem reuniões, é um lugar que as pessoas chegam por aqui e lá dentro elas entram e sentam, tem lugar para sentar, dá para assistir filme, depende da programação que eles fazem.
Muito lindo esse lugar aqui do lado, não dá para ver, mas tem uma cachoeira que tem bastante peixes. Então, foi um lugar que foi modificado pelo homem, mas ainda assim tem bastante plantas, bastante animais que vivem aqui. A gente consegue, visitando esse lugar, a gente consegue perceber ainda melhor. Então, vocês viram que a aula de hoje fala que é aula de ciências, né? Na verdade, sempre que a gente estuda, todos os conhecimentos são interligados. Ciências, história, geografia, um pouco da matemática, língua portuguesa, tá tudo envolvido, tá, pessoal? Como a natureza, a gente estuda em ciências, e como que o ser humano ocupa esse espaço, a gente estuda em geografia, como que isso tudo foi feito ao longo dos anos, isso é história. Então tá tudo junto, tá tudo interligado, a gente está falando de vários conteúdos que a gente já estudou, não só em ciências, mas em outras disciplinas também, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, mas não acabou, tá bom? Vamos lá? Vamos agora para a atividade no livro. Lembra que eu li essa parte aqui já quando eu estava conversando com vocês, que os seres vivos podem viver nos lugares mais diversos, mais diferentes do planeta, como no mar, nas matas, nas fazendas, nas cidades, né? E nós temos aqui alguns animais. Esse animal aqui da letra A é o bugio. Oh, desculpa, não, é o biguá. Vamos escrever o nome? Lá, computador, biguá. Gostou do nome desse bichinho? Eu também. Até me confundi. Agora sim, letra B. Esse aqui é o bugio. Bugio. O biguá, ele tá se alimentando de um peixinho, ó. Tá ali na boquinha dele o peixinho. O bugio tá comendo folhas lá no alto da árvore. E agora vamos ver o outro animal. Esse animal aqui, ele é conhecido como veado campeiro. Veado campeiro. Vou colocar assim, tá, pessoal? E o último, esse bichinho aqui. Alguém sabe como que é o nome dele? Vou escrever aqui do lado, tá? Tamanduá bandeira. O tamanduá bandeira, ele captura formigas. Olha pelo focinho dele, ele coloca lá no formigueiro, ele põe a língua lá dentro do formigueiro e as formigas grudam na língua e ele, ó, come tudinho. Já o veado campeiro, ele come essa vegetação rasteira, essa grama, as plantas que são pequenininhas, baixinhas no chão, tá? Então, você conhece esses animais? Você já viu? Eu nunca vi um biguá. Eu já vi um bugio lá no zoológico de Curitiba. Não lembro se eu vi de verdade um veado campeiro. E eu já vi o tamanduá bandeira também no zoológico. Muito legal, né, pessoal? Será que tem outros animais que a gente poderia encontrar num lugar aqui como esse? Com certeza devem ter peixes aqui, né? Devem ter aves. Então, devem ter outros animais, sim. Eles só vivem naquela região os animais que se adaptam a ela. Então, se é uma região que tem muito calor, muita luz, deixa eu ver o que mais. Só os animais que gostam disso sobrevivem ali. Os que não se adaptam, os que não sobrevivem, eles vivem nos lugares de acordo com as necessidades deles, tá? Vamos para a próxima página? O planeta Terra tem muitos ambientes. Ambiente é tudo que está à nossa volta, aquilo que podemos ver ou sentir de alguma maneira,
O sol, a água, o ar, a luz. Esses são elementos que não têm vida. Aí também tem outros seres vivos, né? Como plantas e animais. E tem também o calor do sol. Então, olha só tudo que precisa, tudo que é necessário para que os seres humanos e os outros seres vivos, eles precisam para viver. Eles precisam de terra, de água, de ar, de luz, de calor do sol, né? Existem ambientes muito diferentes na Terra. Alguns deles são mais quentes do que outros, e há ambientes em que chove muito e tem outros que são mais secos. Então, a gente vê nesse ambiente aqui, que esse ambiente aqui tem pouca chuva, é muito quente. Esse lugar aqui fica lá em São Lourenço do Piauí. Essa foto foi tirada em 2015. E essa fotografia aqui é um lugar que tem bastante chuva o ano todo. Pode ser frio, pode ser quente, depende da época do ano. E o nome desse lugar é São Joaquim, Santa Catarina. Essa fotografia foi tirada em 2016. Lá em São Joaquim, às vezes, cai neve no inverno. Então, para vocês terem uma ideia, que lá pode ficar bem frio também, né? Além de ser quente, em algumas épocas do ano, tem outras que ficam bem frias, tá? Falando em seres vivos, pessoal, eu quero mostrar para vocês um desenho que eu trouxe falando dos 5 reinos de seres vivos. Então, os seres vivos, eles podem ser os animais, aí tem vários tipos de animais. Podem ser os fungos, tem vários tipos de fungos. Fungos a gente costuma. Um fungo que é bem conhecido pelas pessoas são os cogumelos. Então, tem o cogumelo que faz parte dos fungos, tá? Tem outros também. Tem as bactérias. Bactérias são seres bem pequenininhos que muitas vezes a gente não vê sem o microscópio. E aí as bactérias podem causar algumas doenças. Tem bactérias que fazem mal para os seres humanos e para os animais, e tem as bactérias que fazem bem para os seres humanos e para os animais. Então, por exemplo, tem bactérias que, se a gente entrar em contato, ela entra na nossa boca, entra no nosso nariz e a gente vai ficar doente. Nós temos também as algas. As algas, elas ficam lá no ambiente aquático, lá na água. Nós temos as plantas. As plantas que também podem ser chamadas de vegetais, tá? Eu acho que eu não entreguei para vocês essa atividade aqui, mas é uma atividade que eu quero entregar para vocês terem no caderno, para vocês sempre se lembrarem que nós temos 5 tipos de seres vivos. Ou são os animais, ou fungos, ou bactérias, ou algas, ou plantas, certo? Agora, eu vou passar para vocês a parte da atividade. Número 1, encontre e circule no diagrama abaixo 6 componentes que podem fazer parte de um ambiente. Então, nós estudamos aqui na parte de cima do texto, né, que nós temos água, nós temos o solo, ar, luz, seres vivos e calor do sol. Quais são as palavras, será, que a gente encontrou aqui nesse diagrama, nesse caça-palavras? Você já fez essa atividade? O que será que você já encontrou? Vamos corrigir? Vamos ver se você acertou. Se você acertou, você pega o lápis de cor e faz um certinho. Combinado? Então, olha lá, eu marquei as palavras água na vertical, ar, solo na vertical, planta, luz e animal na horizontal. Se você precisar de tempo, pause o vídeo. Se você já conseguiu corrigir, vamos continuar. Essa atividade aqui, nós ainda vamos fazer,
Não deu tempo ainda, porque como é que eu vou falar para vocês irem passear num lugar e nessa época que tem pandemia, né, gente? Então, vamos deixar essa atividade para mais para frente que nós vamos fazer. Agora nós vamos fazer a atividade da página 24. Você já estudou essa atividade, nós estamos revisando, tá? Então, aqui na página 24, nós temos os ambientes naturais e os ambientes construídos. Nós vamos observar as fotos e nós vamos pensar qual ambiente que foi construído pelo homem, a fotografia A ou é a fotografia B? Qual será? Qual será? É a fotografia B, né, pessoal? B. Esse ambiente aqui é todo da natureza, ó. Tem um lago, tem um rio, né? Tem as árvores, tem o ar, tem as nuvens, tem a luz do sol. Só tem coisas da natureza nesse ambiente. Já na fotografia B, nós temos árvores, que são da natureza, mas nós temos prédio, nós temos ruas, nós temos casas, calçada. Então, a gente sabe que aqui, nessa fotografia, que é do município de São Paulo, a gente vê que tem coisas que foram modificadas pelo homem, que foram construídas pelo homem. E aqui no município de Tefé, nessa fotografia, a gente só vê elementos da natureza, certo? Nos ambientes naturais, não tem nada criado pelo ser humano. Eles podem ter pessoas que moram nesse lugar, mas eles não mudam muito aquilo que está na natureza. Eles não vão destruir, eles não vão construir prédio, eles não vão construir asfalto. Eles vão morar ali se adaptando ao lugar, do jeito que a natureza oferece esse lugar, eles mantêm o lugar do jeito que a natureza deu para eles. Então, as florestas, como na foto A, são exemplos de lugares que são naturais. Já nos ambientes construídos, como na letra B, tem muitos lugares, muitas partes que foram modificadas pelo ser humano ou produzidas pelo ser humano, né? Numa vila, numa cidade, igual aqui na foto B, numa hidrelétrica, em pasto, em plantação, a sua própria casa, a escola, foi um ambiente que foi construído, modificado e construído pelo ser humano, tá? Vamos para a próxima. Agora nós vamos na página 25. Na página 25, nós vamos falar sobre a alteração dos ambientes. Imagine um ambiente natural de mata onde será construída uma estrada. Então, imagine esse lugar, é uma mata, vai ter uma estrada nesse lugar. Que tipo de modificações que vão acontecer nesse local? Às vezes, as alterações são tão grandes, é muita coisa que é feita nesse lugar, que apenas uma parte do ambiente continua natural, continua existindo. E os seres vivos que moravam nesse lugar são bastante afetados. Por exemplo, vamos olhar aqui essa fotografia aqui que o livro traz. Então, essa aqui era a natureza, era o ambiente natural e que as pessoas decidiram que ali ia passar uma estrada. Como será que ficam os animais que moram nesse ambiente? A gente está vendo aqui vários tipos de seres vivos, né? Aqui tem um animalzinho, aqui tem outro animalzinho, aqui tem outro animalzinho, e com certeza tem mais animais escondidos por aí. Sem contar as plantas, diversos tipos de planta nesse lugar. Então, quando começou, ele era um ambiente de mata com alguns de seus seres vivos, como árvores e macacos. Nesse local será construída uma estrada. Então, olha só, nós vamos ligar essa fotografia com o ambiente de mata, que era como no começo, né, desse lugar. Agora, atividade na fotografia 2. Aí, com o tempo, os seres humanos foram cortando as árvores, tirando as plantas que estavam aqui, os animais fugiram,
outros animais acabaram morrendo porque caiu a árvore que o passarinho morava, que tinha filhotes de passarinho, ou então um filhote de animal ficou assustado com o barulho das máquinas e acabou caindo a árvore em cima dele. Então, alguns animais e algumas plantas morreram em decorrência dessa modificação que o ser humano está fazendo nesse lugar, né? Para passar a estrada. Então, a prof vai copiar essa linha e nós vamos ligar. Então, a área é preparada para a construção da estrada. Parte da mata é derrubada e os animais que moram ali fogem. Então, olha só como que tá ficando essa estrada, né? E agora vamos para a última fotografia. Nessa última fotografia aqui, fotografia não, né? Uma imagem, um desenho. O que a gente percebe? A gente percebe que a estrada ficou pronta e toda a mata que estava bem aqui nesse espaço não existe mais. Foi um local modificado pelo homem, certo? Pelo homem, pessoal, eu já falei isso na sala, mas pelo homem não quer dizer que são só os homens que fazem isso, é o ser humano. Então, eu posso falar ser humano, posso falar homem, tá? Que é a mesma coisa, certo? Não é porque a prof está falando o homem que está falando que só homem que mulher, não. Ser humano é homens e mulheres, tá? Vamos na terra e na água. Nós podemos agrupar os ambientes de diferentes maneiras. E também nós podemos dividir em grupos. Então, nós temos o grupo dos ambientes terrestres, nós temos o grupo do ambiente aquático. Terrestre é o que fica para cima da terra do chão, do solo. E aqui nós temos o que fica dentro da água, de rio, de mar, tá? Vamos estudar? Eu trouxe mais fotografias para a gente ver. Então, vamos falar primeiro dos ambientes terrestres. No planeta em que vivemos, existem diversos tipos de ambientes naturais terrestres. Florestas e matas são um exemplo. Nesses ambientes existem muitas árvores, mas também outros tipos de planta. Vários animais vivem nas florestas e nela costuma haver água em pelo menos algum período do ano. Então, é muito comum, em lugar que tem mata, chover bastante. Pelo menos em um período do ano, pelo menos numa parte do ano chove bastante, tá? E aí nós também temos os campos, com plantas menores, poucas árvores, também é um exemplo de ambiente natural terrestre. Nós temos também os desertos, que podem ser bem quentes ou bem frios, talvez tenha pouca água disponível, poucas plantas, poucos animais que conseguem viver nessas condições aqui de um deserto, por exemplo, tá? Porque ou ele é muito frio ou ele é muito calor, tem pouca água, e daí? Que tipo de ser vivo, animal e planta que consegue viver nesse tipo de lugar? Então, aqui nós temos uma fotografia que mostra a Mata Atlântica, em Itapiraí, São Paulo. E nós temos o bugio. O bugio é o animal que vive nesse tipo de ambiente. Vocês acham que o bugio ia conseguir viver num deserto? Não, né? Porque o bugio, para sobreviver, ele gosta de subir em árvores, ele gosta de comer plantas, ele gosta de tomar bastante água. E não é esse lugar que é o deserto, não é muito propício para isso, né? Agora vamos ver o deserto do Atacama, que é o mesmo lugar que esse, ó. Fui pegar bem o mesmo lugar. Então, olha só, deserto do Atacama, no Chile. Esse aqui é o lagarto. O lagarto corredor do Atacama. Ele gosta de viver nesse ambiente. Se ele viesse viver aqui no meio da floresta, ele não ia se adaptar, porque não é o tipo de lugar que ele vive. Ele gosta de lugar quente, ele gosta desse ambiente aqui. Então, o animal, ele precisa se adaptar ao lugar. E se ele não se adaptar, ele acaba morrendo, porque ele não consegue ele não consegue ter as condições para ele sobreviver, certo?
No ambiente, a gente pode ter animais e plantas. Nós podemos ter também os outros seres vivos, né? Nós temos os animais, fungos, bactérias, algas e plantas, mas nós vamos nos restringir no segundo ano a estudar os animais e as plantas. Então, coloquei para vocês vários tipos de animais. Tem animais que vivem em alguns lugares, em outros não, né? Tem animais que gostam de viver num ambiente mais frio, que nem a gente viu lá os pinguins antes. Tem animais que gostam de viver no calor, tem animais que pode chover bastante, eles gostam, tem animais que gostam de ficar lá no meio da floresta, num lugar mais fresquinho. Então, tudo depende da característica do animal que a gente vai, né, que a gente fala. E nós também temos as plantas. Aqui a prof pegou alguns exemplos de plantas, mas existem muito mais. E também tem plantas que gostam de ficar no sol, tem plantas que gostam de ficar na sombra, tem plantas que gostam de muita água, tem plantas que não gostam de muita água, senão elas morrem. Então, cada uma gosta de viver do seu jeito e se adaptou àquele lugar do seu jeito. E aí você tira a planta de um lugar e tenta colocar ela em outro lugar, a planta acaba morrendo. Por quê? Porque nesse outro lugar não tinha as condições que ela precisava para viver. Certo? Vamos para a próxima. Agora nós vamos falar do ambiente aquático. Quer dizer, o ambiente da água. Rios, lagos e oceanos são exemplos de ambientes naturais aquáticos. Os rios são formados por água doce. Não tem açúcar nessa água. Água doce é porque ela é uma água que não tem o gosto salgado, tá? E os rios correm de um ponto a outro sem parar. Fica passando a água, né, pelo rio. A água é mais parada e pode ser doce ou salgada. Nos lagos, tá? E nos oceanos tem água salgada e ocupam grandes áreas do nosso planeta. Então, desses três tipos, vamos relembrar. Os rios são formados por água doce e correm, a água não é parada. Já nos lagos, a água é mais parada, pode ser doce ou salgada. E o oceano do mar, a água do mar, é salgada e ocupa grande parte do nosso planeta. Vários seres vivos, como plantas e animais, vivem em ambientes aquáticos e nós vamos ver alguns exemplos. Então, eu peguei para vocês uma fotografia que mostra um lugar bem lindo, com bastante peixes, olha, corais e vários tipos de seres vivos, né? Aqui também, ó, peixe, tartaruga, vários tipos de seres vivos. Aqui eu peguei uma fotografia de um peixe-boi. Certo? Que não é peixe, na verdade, né? Ele vive lá na água, mas ele não é um peixe. Vamos continuar? E no livro também nós temos algumas plantas e alguns animais que o livro trouxe para a gente, né? Para a gente aprender. Então, nós temos aqui as plantas. Essa planta aqui se chama planta chapéu de couro e ela vive debaixo da água. Ela pode viver debaixo da água. Suas raízes ficam enterradas no fundo do rio. Vamos fazer assim? A prof vai espichar um pouquinho essa página para a gente ver melhor. Pode ser? Eu não escutei a sua resposta, mas eu acho que vocês falaram que pode ser. Então, eu vou espichar, tá? O que eu faço? Cortando, cortando, cortando. Então, a planta chapéu de couro, ela fica com a raiz enterrada aqui, ó, no fundo do rio. Esse aqui se chama alface d'água. Ela flutua em lagos e suas raízes, elas não ficam enterradas, não. Elas ficam com a folha para fora e essa parte por baixo da água. E a Vitória régia, que tem as raízes enterradas no fundo do rio, e suas folhas são bem grandes e ficam boiando na parte de cima. Vocês sabiam que ela é bem comprida? Ó, ela tem parece que é uma linha, né? Uma linha bem comprida que fica enterrada, a raiz fica enterrada lá no fundo do rio. Interessante, né? Então, agora nós vamos ver os
dos animais? Então, a gente sabe dos peixes, né? Só que peixe é um grupo, existem vários tipos de peixe. Então, esse peixe aqui, ó, os peixes passam a vida toda dentro da água, como é o caso desse acará-bandeira. Já sabia o nome desse peixe, acará-bandeira? Eu não conhecia, conheci agora no livro. Esse aqui é o jacaré, jacaré do Pantanal. Eles passam parte do dia dentro do rio. E aí eles ficam nadando, procurando alimento e de repente, nhaque, comem um peixinho aí. Não percebeu que ele estava chegando perto, né? Nós temos também as tartarugas marinhas, como essa tartaruga oliva. Elas saem dos mares só para colocar os ovos na beira da praia. Elas saem, colocam os ovos e voltam para o mar. Vamos continuar? Essa outra página aqui, nós vamos deixar. Não vou falar dela hoje. E nós vamos para o final do nosso capítulo. Preste atenção aos detalhes desse desenho. Letra A. Contorne na imagem uma planta. Então, eu já encontrei a planta. Vocês já encontraram? A planta, ó, está aqui. Eu acho que vocês também encontraram. Nós temos também aqui, pinte 2 animais. Que animais que vocês conseguiram encontrar? Eu consegui encontrar um peixinho e eu consegui encontrar uma arara. Tá uma bagunça esse lugar, hein? Letra C. Esses animais vivem no mesmo ambiente? O peixe e a arara, eles vivem no mesmo ambiente? Será que é possível uma arara mudar lá para debaixo da água e viver lá junto com o peixe? Ou será que é possível o peixe sair da água e ficar no ambiente terrestre, ficar andando pelo chão, voando pelo ar, subindo em árvores? Acho que não, né? Então, vamos escrever a resposta aqui na letra C. Então, está perguntando, esses animais vivem no mesmo ambiente? Não. O peixe vive no ambiente aquático e a arara vive no ambiente terrestre. Se você precisa de mais tempo, dá um pause no vídeo. E se você já terminou, vamos continuar. 2. Observe as fotos abaixo. Que tipos de ambiente elas estão retratando? Qual foto que fala do ambiente aquático? Foto A ou foto B? Eu espero que vocês tenham acertado, porque a foto que fala do ambiente aquático é a fotografia A. Ó, a gente vê água e a gente vê as plantas que vivem na água. Tem uma parte que fica para fora da água e tem uma parte que fica para baixo da água, tá? Se a gente pegar essa planta e colocar ela aqui plantada na terra, ela não vai sobreviver. E na letra B, a gente tem o ambiente, o quê? O ambiente terrestre, a gente vê a terra, a gente vê, não está na água esse ambiente, né? Não está embaixo da água. Então, esse aqui é um ambiente terrestre, porque está em cima da terra. Vamos colocar a resposta certa, letra B. Opa. Muito bem. Se você acertou, faz o certinho com lápis de cor. Se você errou, apague e arrume, tá? Próxima. 3. Converse com seus colegas. O que vocês mudariam nas duas imagens abaixo para ajudar na preservação dos ambientes representados? Então, nós temos nessa fotografia aqui um menino jogando uma lata lá no meio da natureza, né? E aqui nós temos duas crianças que estão cutucando, incomodando o formigueiro. Ai, 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 moçada. Ai, ai, ai. O que é que vocês acham?
que é que vocês mudariam? Eu ia dizer para o menino, não pode jogar lixo no chão. Se você tem um lixo, você tem que jogar no lixeiro. E meninos, parem de cutucar as formigas, elas são seres vivos, vocês estão incomodando elas. Daqui a pouco elas vão picar vocês, morder vocês, e aí não é legal, né? Sem contar que ninguém gosta de ter alguém destruindo a natureza, cutucando os animais, certo? Próxima. Observe a foto a seguir. Cidade de Curitiba, Paraná, foto de 2014. A lista abaixo indica o que encontramos no ambiente retratado. Acrescente outros itens à lista. Então, o que a gente encontra nesse ambiente aqui? Está escrito lojas e residências, carros e outros veículos. O que mais que a gente encontra? Vocês devem ter escrito muitas coisas. A gente pode colocar prédios, a gente pode colocar árvores, a gente pode colocar ruas, dá para colocar muita coisa, né? Parques, devem ter supermercados e muitas coisas a gente nem consegue saber. Calçada. Ótimo. Se você terminou, vamos para a próxima. Se você não terminou, pausa o vídeo, tá? Agora, nós vamos pegar o caderno. No caderno, a gente vai pintar a linha do caderno. Ó, eu pintei a minha de azul. Nós vamos escrever Toledo, 15 de maio de 2020. Vamos deixar uma linha em branco e vamos escrever: eu gostei de aprender sobre, e aí você vai escrever o que você gostou de aprender. Se você gostou de aprender sobre os ambientes da Terra, se você gostou de aprender que existem muitos lugares diferentes no planeta Terra, que existem muitos tipos de animais e plantas no planeta Terra, que cada animal e planta deve viver num ambiente adequado com o que eles precisam. Se você gostou de saber que tem lugares que são mais quentes, outros que são mais frios, que chovem mais, lugares que chovem menos. Se você gostou de saber que existem os ambientes naturais, que os ambientes naturais têm vários elementos da natureza, e os ambientes construídos que foram modificados pelo homem. Se você gostou de aprender que existe o ambiente aquático e o ambiente terrestre, que o ambiente terrestre é aquele que tem floresta, matas, campos, desertos, e que cada um desses lugares tem os animais e as plantas que moram ali, né, que tem essas características. Se você gostou de saber que existem os ambientes aquáticos, com rios, lagos e oceanos, que tem plantas e tem animais que moram ali, né? O que mais? Então, você vai escrever, eu gostei de aprender sobre, e aí você vai explicar por quê. Então, se fosse a minha resposta, eu ia falar, eu gostei de aprender sobre o ambiente aquático e o ambiente terrestre, porque tem várias plantas e animais que moram neles. Cada um vai escrever o seu, do seu jeito, tá bom? E depois que escreveu, você vai desenhar. Você vai desenhar sobre o que você escreveu. Se você gostou gostou de aprender sobre ambiente aquático, o seu desenho vai ser sobre ambiente aquático. Se você falou que é sobre os lugares diferentes da natureza, você vai desenhar lugares diferentes na natureza. Se você falou que é sobre o ambiente terrestre, você vai escrever sobre o ambiente terrestre e vai desenhar sobre o ambiente terrestre. Se você disse que gostou de aprender sobre
os lugares que são naturais e os lugares que são construídos pelo ser humano. Então, você vai mostrar um lugar que é natural, um lugar que é construído e vai falar deles. Tudo bem, pessoal? Gente, tá muito tempo sem aula. Tô muito tempo sem ver vocês. Eu tô ficando mal já, tô ficando triste. Ainda bem que vocês me mandam fotos, vídeos, mandam áudios para mim, que aí vai matando a saudade todo dia, né? Então, um beijo para todos, tô com muita saudade mesmo. Caprichem, continuem estudando sempre, porque eu quero crianças bem espertas, bem inteligentes. Semana que vem tem novidades, tá? Essa semana nós tivemos novidades que foram as aulas de jogos, arte, ensino religioso, educação física e informática. Semana que vem vai continuar tendo essas aulas e também tem outra novidade, mas eu só conto na semana que vem. Tchan, 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 tchan. Gente, um beijo para vocês. Fiquem bem e se cuidem, tá? Estou morrendo de saudades.